Olá, novamente, vamos falar do 2.6, que é a comunicação. O que é isto de comunicar? Comunicar é compartilhar com o outro, é tornar em comum, é levar informação de um ponto para o outro, de modos diferenciados, e também comunicar significa o quê? Usar os nossos pensamentos, os nossos movimentos do corpo, os efeitos do som, os sentidos, as nossas emoções. Isso é que é comunicar. Os seres humanos não têm que falar para comunicar, está bem? Nós não precisamos usar palavras para transmitir informações ou então pensamentos. Nos primeiros anos da vida de uma criança, a linguagem corporal vai desempenhar um papel fundamental. Não é só o rosto que nos leva às emoções, os próprios gestos. Nós podemos abrir os braços e nos sentirmos alegres, como também nos podemos sentir tristes. Nós podemos chorar de alegria e também podemos chorar de tristeza. Da mesma forma que as crianças também o fazem. E nestes inícios do desenvolvimento da criança, ela manifesta-se muito através dos gestos, as emoções, os pensamentos, as frustrações. É através dos gestos, através do estar para com o outro, para que nós possamos também entender a situação em que a criança naquele momento se sente. Toda a gente sabe ler os sinais fundamentais, desde as expressões faciais, desde o apontar o dedo, desde o tocar, o encolher os ombros. Nós sabemos que encolher os ombros, não é? Não estamos mais nada interessados, os abracinhos, os beijinhos. E o que é que as crianças fazem? Apontam. Eu quero aquilo. Como não sabem ainda falar, apontam. Não é? E é assim que eles vão associando o quê? Vão associando a linguagem ou associando alguns componentes ao apontar. As crianças começam a fazer sinais logo nas primeiras semanas de vida. Embora vocês não se apercebam, mas elas já começam. Começam só a usar sinais de comunicar com intenção entre os 7 e 8 meses. É que elas começam a ter intenção de comunicar. Se o bebê chora e deixa de o fazer quando o adulto chega, então aí o que é que estamos a mostrar? Um sinal comunicativo entre a criança e o adulto, entre o bebê e o adulto. Porquê? Porque ela chorou para quê? Para chamar a atenção de outra pessoa. O que é que a outra pessoa faz? Responde a essa intenção. Os adultos atribuem intenções de comunicação, obviamente, às expressões dos bebés, mesmo que estes sejam muito pequeninos. Se os bebés fazem assim uma carinha, é porque não estão-se a sentir bem. Mesmo o choro dos bebés. Os choros dos bebés são diferenciados. Se o bebê sente dores, ele chora de uma forma. Se o bebê tem a fralda suja, ele chora de outra forma. Se o bebê quer comer, chora de outra forma. Se sente incomodado. Os tons de choro são diferenciados. Não são todos iguais, está bem? E esta comunicação, esta intenção de comunicar com as expressões dos bebés é muito importante para facilitar o quê? As interações entre a criança e o adulto. E o que acontece é que o adulto tem que estar constantemente em ação da interpretação. Ou seja, tem que saber interpretar tudo aquilo que a criança manifesta. Porque tudo aquilo que ela manifesta tem um significado. Ela não chora por chorar. Ela manifesta algo. Se quer colinho, ela chora, não é? Se ela não quer ir, por exemplo, ao parque e não quer ir para a cadeira, ela chora de certeza, está bem? Porque não quer. Portanto, ela manifesta-se bem através do choro. A partir do momento que ela começar a conhecer as palavras, o que é que ela vai fazer? Vai utilizá-las em objetos e ações. Ou seja, ela vai associar a palavra ao objeto. Até mesmo que as palavras sejam esquisitas. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu tenho a minha irmã que tem 16, então nós temos uma diferença, as duas 16 anos. A minha irmã, para dizer fralda, que fralda era onde ela mamava, ela não tinha xuxa, ela gostava de mamar na fralda, ela dizia mamam. E quando eu trazia o mamam para lhe dar, ela dizia mamam e apontava. Quando ela apontava para as flores, ela dizia nhanha. São palavras que para nós não existem no nosso dicionário, mas na cabeça, na parte cognitiva daquela criança, estava associado. Ela conseguia associar as palavras aos objetos, por mais que aquelas não eram as palavras. Obviamente que nós, adultos, o que é que nós fazíamos? Não é nhanha que se diz, é flor. Só que estas palavras, obviamente que são diferentes para ela, nhanha ou mamam, são palavras fáceis de desenvolver, porque a linguagem ainda está muito rudimentar, não é? Muito primária, portanto, mas ela associava. Qualquer criança faz isto. E a criança depois pode refletir acerca das pessoas.
nos locais e até dos objetos. Ela até pode comunicar as suas necessidades, os seus sentimentos, as ideias, para quê? Para controlar a sua própria vida. Com o crescimento, a linguagem também vai crescendo. O que é que vai crescendo? Vão crescendo outros aspectos além da linguagem. O físico, o cognitivo, o emocional e o social. O educador e o técnico de ação educativa devem observar esta interação destes aspectos, porque eles são todos interligados uns com os outros. E ao observarem esta interação, o que é que vocês vão ter que observar? Obviamente, é a relação que as crianças têm para com os outros. Os outros, quem é que eu falo? Falo dos adultos e dos próprios seus pares. Isto acontece mesmo depois da situação escolar. Nós vamos estar sempre com atenção à observação. Devemos estar sempre atentos às dificuldades de linguagem, a fala, como é que a criança fala. Por exemplo, a gaguez é algo que surge em crianças pequeninas. Mas há aquela gaguez que é típico de uma criança, mas há aquela gaguez que faz com que haja um atraso de desenvolvimento. E então isso tem que ser direcionado, tem que ser reportado à educadora. A educadora também, com o tempo, vai-se apercebendo dessas situações e a educadora vai ter que reportar à família e encaminhar a família para um terapeuta da fala, para que essa criança não continue sem apoio e que depois, mais tarde, na sua idade escolar, não venha a ter outro tipo de problemas. Porque o desenvolvimento da fala é muito, muito importante. E mesmo terem atenção se eles criam relações, se eles criam problemas com as relações com os seus pares, se eles têm dificuldades mesmo a nível da aprendizagem, os próprios comportamentos, que há aqueles que chamamos de comportamentos naturais de uma criança no seu desenvolvimento, como há aqueles comportamentos que não são adequados daquela criança. Ou muitas vezes tem a ver com o seu meio familiar e ela, como a criança é uma imitação, ela tenta sempre imitar o mais velho, sempre imitar os adultos. Então, muitas vezes, eles imitam os adultos no próprio jardim de infância. E é aí que nós temos que estar com atenção a estes comportamentos que não achamos normais de uma criança no seu desenvolvimento natural. Também é necessário ter em conta que o desenvolvimento da linguagem e da fala fazem parte de um processo individual e é sempre influenciado pelo meio. Se nós temos aqui, não falas assim porque assim é mais feio. Tu estás sempre a apontar, ele está no meio. E se aquela pessoa está sempre a apontar aquela criança, não sabes falar porque tu és isto, porque tu és aquilo e porque aquele fala melhor, não façam isto. Cada criança é cada criança. Se aquela criança de 3 anos ou de 4 anos não desenvolve a linguagem normalmente, deixem-na desenvolver. Nós estamos ali para ajudar, nós estamos ali para apontar. Basta de apontar, já basta a sociedade, quando ele vai crescer, que ela vai ter muito que apontar. Não é? E muito que lhe apontar a ela. Agora, ali não, ela está numa fase de desenvolvimento, está numa fase de aprendizagem. A vossa obrigação é ajudar aquela criança, está bem, a desenvolver a sua linguagem, a desenvolver a sua fala e a adquirir competências. Se o educador ou o técnico de ação educativa identificarem estas dificuldades na criança, não é, poderão facilitar a comunicação com ela e com outras. Porque é essencial que, ao identificar estas dificuldades, a criança depois possa, com a vossa ajuda, possa desenvolver uma aprendizagem e um desenvolvimento social muito mais favorável e muito mais positivo. Para isso é que nós estamos ali para ajudar a criança no melhor possível e não no pior. Portanto, nós temos que influenciá-lo o quê? Positivamente, em todos os aspectos. Por mais que aquela criança, no seu desenvolvimento, está a demorar muito tempo, mas está a demorar o tempo necessário. Cada criança é cada criança. E nós temos que ter em atenção todos estes componentes. Obrigada e até breve.